Paz, irmãos, ou como estamos acostumando a dizer, Shalom, igreja. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A gente está num mês muito importante, que é o mês da família, ao qual nós nos levantamos em jejum, oração, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, cônjuges, pela nossa casa, pela nossa igreja. E iniciou-se com uma palavra, não sei se foi esse o início, na quarta, mas foi uma palavra que me marcou muito das que foram pregadas aqui, que graças a Deus nós recebemos bastante alimento. E diz assim lá em Gênesis 12, diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão ainda: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Ali já começa a ser formada a família. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você pode repetir isso comigo? A última parte do versículo. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você pode repetir comigo? Então vamos contar. 1, 2, 3. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você faz parte dessa bênção. Você é família. Você é família, não só família, cônjuge e filhos, mas aqui dentro você é família, porque o Senhor constituiu a igreja trazendo comunhão, uma família. Amém? Então nós vamos orar e pedir as bênçãos do Senhor sobre esse culto, e vamos pedir que Ele enche esse ambiente da presença dEle, e que nós possamos engrandecer, louvá-lo, agradecer por esse mês tão maravilhoso que a gente passou. E é um mês, mas continua. Todos os dias é dia de família. Todos os dias a gente tem a rotina de uma família. Amém? Então todos os dias a gente precisa orar por nossa família, batalhar por ela. Feche os seus olhos, vamos falar com o papai. Papai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, Senhor Jesus. Pedimos, Senhor Jesus, as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas, Senhor. Pedimos, Senhor Jesus, perdão pelos nossos pecados, Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor Jesus, um coração voltado a Ti, Pai. Nós queremos um coração limpo, Senhor Jesus, sadio, Senhor Jesus, em adoração a Ti, Pai. Por isso nós pedimos, limpa os nossos corações, limpa as nossas vestes, Senhor, para que possamos entrar em Teus átrios, Senhor Jesus, em adoração, em louvor, em celebração ao Teu nome, Senhor Jesus, porque só Tu és digno de toda honra, só Tu és digno de toda glória, só Tu és digno de todo louvor, Senhor. Sem Ti nós não somos nada, Senhor. Sem Ti nós não conseguimos caminhar, Pai. Sem Ti nós não temos o sustento para nossa família, Senhor. Sem Ti nós não temos o pilar, a rocha que é o Senhor, ó Pai, ao qual nossa casa deve estar firmada, Senhor, ao qual nós devemos estar firmados, Senhor. Sem Ti, Senhor, nós não conseguimos avançar. Sem Ti os nossos olhos não abrem, Senhor. Sem Ti a nossa mente não é curada, o nosso coração não é curado, perdão não é liberado, Senhor Jesus. Por isso nós dependemos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de perdão, precisamos liberar perdão, Senhor. Precisamos do Teu toque, Senhor Jesus, o preenchimento do Teu Espírito Santo até transbordar, Senhor. E sabemos, Senhor, que é no cotidiano, ó Pai, é lá na nossa rotina, é lá no nosso dia a dia, é que vamos nos encher, Senhor, para que no encontro, Senhor Jesus, em comunhão com os irmãos, na Tua presença, em celebração a Ti, possamos transbordar da Tua graça, possamos transbordar da Tua misericórdia, Senhor, possamos transbordar do Teu amor, ó Pai, e juntos, Senhor, Te adorar, Te glorificar e Te engrandecer, Pai. Por isso eu quero Te pedir, Senhor, coloca, Senhor,
anjos neste local, Pai. Anjos aqui, Senhor Jesus, guardas celestiais, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, toda seta inflamada do maligno, Senhor, que foi lançada, Senhor Jesus, para impedir, Senhor Jesus, para impedir este culto de acontecer, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos agora por terra, Senhor Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, e nós damos, Senhor Jesus, declaramos aqui, Senhor, que o Senhor é o Deus dessa nação, que o Senhor é o Deus dessa casa de oração, que o Senhor é o Deus dos nossos lares, que o Senhor é o Deus das nossas vidas, Senhor, e não há outro além de Ti, não há outro como Tu, Senhor. Hoje nós entregamos e derramamos tudo em Ti, Senhor, tudo por Ti e para Ti. Nós derramamos a nossa vida aqui, Pai. Se há, Senhor Jesus, ainda pessoas que ainda não entregaram, Senhor, pessoas que ainda precisam se purificar, passar, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eis a oportunidade agora, Senhor, que o Senhor possa trabalhar, que o Senhor tenha liberdade, Espírito Santo, que o Senhor possa tocar, mover corações aqui, em nome do Senhor Jesus, e nós continuaremos, Senhor Jesus, profetizando sobre as nossas famílias, sobre o nosso lar, Senhor, que o Senhor é o Deus, Senhor Jesus, Todo-Poderoso, Tu és o Deus que nos governa, Senhor, em nome de Jesus. Se ainda não aconteceu, vai acontecer, Pai, porque nós profetizamos, Senhor, pela fé, que o Senhor moverá, que o Senhor limpará, que o Senhor trará, e que eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Nós Te adoramos, Senhor, muito obrigada por quem Tu és, toda honra, toda glória e todo louvor a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Vamos adorar ao Senhor, aleluia. Só Ele é digno de louvor, aleluia.
Te exaltamos, Senhor, porque queremos a nossa família debaixo da graça, Pai, aleluia. Tu és, Senhor Jesus, a nossa vida, e o Senhor nos deu um presente precioso para cuidar, Pai, aleluia.
E para finalizar, nós vamos mais uma de família, porque vamos fechar com chave de ouro. Deus é bom e Ele quer profetizar bênção sobre nossas famílias, amém?
algo diferente. Nós vamos cantar esse refrão de novo, só uma vez. Mas a gente vai profetizar isso na nossa casa, no nosso lar. Que a gente vai viver isso em nome de Jesus. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração, faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade, Senhor, esteja à vontade. E nunca mais partir, e nunca mais partir. Aleluia. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia. Nós te adoramos. Shalom, igreja. Olha para o seu cônjuge e fala para ele: você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Pode dizer. Olha para os seus filhos e fala: vocês foram um presente de Deus para a minha vida. E diga assim: a nossa casa é o melhor lugar do mundo. Glória a Deus. Que coisa boa. Louvado seja Jesus. Hoje nós estamos fechando, eu acho que é a última atividade do mês de maio, que a gente vai estar no mês da família, né? Não sei se o apóstolo ainda tem mais alguma coisa para o domingo, mas eu fico muito alegre, fico muito feliz de poder consolidar um pouco desse assunto tão importante para nós, que é a família. Confesso que sempre foi muito desafiador para mim, mas o Deus que é poderoso para reconstruir, quem estava aqui no domingo, o Deus que é poderoso para reconstruir, para restaurar, para poder fazer aquilo que estava quebrado se tornar novo, consolidou isso no nosso mês, nesse mês. Eu sei que nossos lares são lugares de desafios, não é verdade, queridos? Mas com a graça, com a bondade, com o amor, com disposição, como nós aprendemos na primeira quarta-feira, tudo se transforma. Amém? Glória a Deus. Já vou te dizer que, consolidando esse desafio, se prepare, porque Deus vai continuar trazendo novos desafios para você, novas coisas. Hoje eu estava aqui à tarde orando, e desde domingo eu estou conversando com Deus. E é muito legal que eu venho aqui, Deus fala comigo, né? E o Senhor falou: se prepara para outra. Tem outra frente de batalha para você entrar. Fala: Senhor Jesus, louvado seja o seu nome. E eu estou orando e falo assim: Senhor, se isso é comigo, certamente o Senhor vai continuar melhorando a sua igreja. Então, queridos, seja muito atento à sua casa, à sua família e às melhorias que Deus quer fazer lá no seu lar. Amém? Vamos orar no nome de Jesus? Feche os teus olhos. Pai, nós queremos entronizar o Senhor, que já estava no meio dos louvores. Nós queremos pedir ao Espírito Santo que fale ao nosso coração. Queremos pedir ao Senhor, meu Deus, que convença-nos agora, Senhor. O Espírito do Senhor é aquele que tem, meu Pai, a condição de nos apontar, de nos melhorar, de nos ajustar. O Espírito Santo, este que habita dentro de nós, este Consolador que o Senhor colocou dentro do nosso coração, é quem nos dá toda a condição de enxergar, de ter clareza e tratar com firmeza, Senhor eterno, os assuntos que o Senhor tem para nos melhorar. Espírito Santo, eu peço ao Senhor que nessa noite use a minha vida e prepare o coração dos teus filhos para um assunto tão importante, tão essencial, Pai amado, dentro das nossas famílias. Queremos pedir ao Senhor, meu Deus, que no nome de Jesus, desde já, neutralize as ações espirituais. Meu Deus, tudo aquilo que quer roubar a palavra, tudo aquilo que quer, Senhor, roubar a atenção, tudo aquilo que quer tirar, Senhor, o valor, meu Pai amado, daquilo que o Senhor diz, as durezas, Senhor
Senhor amado. Meu Pai, que no nome do Senhor Jesus, todas essas ações espirituais e humanas, Senhor eterno, neste momento caiam por terra. E eu peço ao Senhor que todo pensamento, todo sentimento, neste momento, seja levado cativo ao Senhor, meu Pai amado. E no nome de Jesus, a Tua palavra, o Teu conselho para os Teus filhos, Senhor amado, no nome de Jesus, encontre agora terra fértil para, Senhor, brotar, crescer e frutificar pelo nome poderoso de Jesus. Meu Deus, te louvamos e te pedimos a Tua graça, a Tua presença neste momento, no nome amado de Jesus. Amém e graças a Deus. Querido, pode se sentar no teu lugar, fique à vontade. Hoje eu não vou dizer que vocês são o povo mais bonito dessa cidade, porque eu sei que vocês já sabem, não é verdade? Semana passada, não pude estar aqui com os irmãos, né? Essa mensagem que nós vamos ministrar hoje era para a semana passada, mas na semana passada, eu preciso parar de falar que sou jovem, né? Porque na semana passada, na segunda e na terça, a Melissa ficou resfriada e não pôde nem ir para a escola, né? E aí aquele pai super-herói, vamos manter uma proximidade, aí dorme na mesma cama, fica junto no sofá, né? Segunda e terça. Aí quem estava resfriado na quarta? Papai, com dor no corpo o dia todo, trabalhei forçado, liguei para o apóstolo em cima da hora, falei, apóstolo, me perdoa, mas a minha preocupação nem era vir por causa da dor, a minha preocupação é quando você vem e transmite, né? Assim, meu Deus, se vai, transmite para outras pessoas também. Então, não estive aqui na semana passada por conta disso, mas ganhei tempo com Deus para poder ouvir um pouco mais do Senhor para essa mensagem de hoje, né? Então, repita comigo hoje assim, ó, sensibilidade. Diga mais uma vez mais forte, sensibilidade. É o tema da mensagem. Nós falamos na primeira semana lá sobre a construção, na segunda semana nós falamos sobre comunicação, e esta é um dos pontos que eu acho muito importante. Eu acho que de todas as mensagens que tem para ser ministradas, eu acho que ela é pontual, extremamente importante, extremamente que ela merece muita atenção, e depois que nós fomos ministrados sobre ela, a gente tem que dar continuidade no exercício desse sentimento. Sensibilidade. Nós somos casados e casamos, uma coisa que às vezes muitos casais não entenderam, né? A gente sai da casa do pai e da mãe. Aconteceu comigo, eu me emancipei da minha família. Eu saí de casa, eu tinha 15 anos. Eu não saí para casar, eu saí de casa. E quando eu saí de casa, certamente a gente rompe com a mãe, rompe com o pai, vai viver sozinho. E com esse pensamento de estar sozinho, de ter que resolver as minhas coisas, resolver os meus problemas, como diz a linguagem mais popular, segurar o meu BO, né? A gente vai enrijecendo, endurecendo, e aí a gente vai constituir família, e aí acontece um probleminha que a gente vê muitas vezes acontecer. A pessoa sai de um ambiente familiar, e ao invés dela entender que ela está indo construir uma outra aliança, ela entende que está se emancipando da família que saiu. E aí ela vai para um outro casamento com esse sentimento. Ela não entende que ela está formando uma nova aliança, ela entende que ela é emancipada daquilo que ela era. Muitas pessoas fizeram isso na vida. E é motivo de frustração no relacionamento, porque às vezes ela entra no relacionamento sem sensibilidade. Ela só entra ela entra só porque se emancipou da sua família. Então, para mim, falar disso é importante, porque eu carreguei muito tempo esse sentimento de um homem emancipado dentro do meu casamento. E não estava sensível a algumas coisas que aconteciam no meu lar, não estava sensível a alguns sentimentos que tinha dentro do lar. E quando eu consegui resolver isso, existe uma pessoa que me orientou a respeito disso, quando eu comecei a ouvir que eu deveria estar mais sensível, que eu deveria aprender quando era hora de aliviar um pouco, de parar de tensionar, de parar de criticar, de parar de... Eu comecei a melhorar muita coisa dentro do lar. Então, sensibilidade faz parte, é importante, e a gente vai discorrer o assunto um pouquinho agora. Mas antes eu quero compartilhar com vocês um pensamento importante, e que muitas pessoas já ouviram. Na verdade, esse conceito ele tem sido divulgado por aí, vem de Freud, né? Freud tem uma frase que ele diz assim: a vida é uma angústia,
e o amor é hipócrita. Alguém já ouviu isso? Não ouviram isso? Eu fiz um tempinho de psicanálise, que eu queria me entender, descobri que sou um pouquinho mais desajustado do que eu era. E aí, quando eu ouvi essa frase, eu entrei nos questionamentos. Porque que a vida é uma angústia, a gente aceita fácil, porque tudo para buscar, tudo para conquistar, você precisa pagar um certo preço, você precisa se esforçar, e tudo que você deseja, de fato, gera uma certa angústia. Se é num nível alto, se é num nível baixo, mas ela gera uma angústia. Se você não paga uma conta, se você não se estrutura como pessoa, não constrói sua casa, então tudo vai te angustiando e você vai se movendo, vai conquistando. E tem o lado bom, porque a vida realmente, quando a gente precisa de algo, a gente se angustia por aquilo. Agora, quando ele disse que o amor é hipócrita, eu entrei em parafuso, porque eu acredito e entendo, e eu acho que entendo, não sei se entendo como deveria, mas eu sei o que é amor. Até porque eu sou pai, eu sou marido, eu sou irmão, eu sou pastor. Então, amor é uma coisa que eu achava que eu era especialista. Então, quando eu vi Freud falar que o amor é hipócrita, eu falei assim, mas como assim? Como que o amor pode ser hipócrita? E aí eu fui entender, fazer aquela interpretação, entender o que ele estava querendo dizer quando ele disse que o amor é hipócrita. A gente, quando gosta de alguém, por exemplo, né? A gente gosta de alguém, a gente deseja aquela pessoa para a gente. Então, quando eu digo que amo a Daiane, eu lembro dos primeiros dias que eu a conheci, eu olhava para ela e falava, nossa, que moça bonita, né? Tem todos o padrão que eu acho legal. Ela tinha o cabelo comprido, né? E vinha até aqui liso, escorrido, e eu olhava para ela e eu gostava vou usar um termo para não falar o corpo, eu gostava da anatomia, né? Eu gostava do biotipo, gostava da mulher como ela era. E eu a queria para mim. E eu comecei a ter sentimentos por ela. Então, na verdade, quando ele dizia que eu dizia que eu a amava, na verdade, eu a queria. O amor é hipócrita porque muitas vezes ele não pensa na pessoa, ele não proporciona nada na pessoa, ele proporciona na gente. Então, quando eu amo alguém, eu quero essa pessoa para mim, eu preciso ser me realizado nessa pessoa, e se essa pessoa estiver comigo, eu estou bem. Então, o amor, na verdade, ele só nutre sentimentos em mim. Não é isso? Então, aí eu entendi o que Freud dizia, que o amor é hipócrita. Porque, na verdade, quando eu amo alguém, o mais beneficiado, se for correspondido, sou eu. E, às vezes, há pessoas que, ainda não sendo correspondidas, elas fazem questão de que aquela pessoa seja dela. E aí se torna uma obsessão, já não é mais sentimento, é uma obsessão. E aí Freud diz, o amor é hipócrita, porque, na verdade, ele só alimenta o que eu sinto. Quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente olha um contraponto disso que Freud disse. Quando a gente lê lá, projeta para a gente, por favor, João 15, 13, o Senhor Jesus, ele disse assim, ó, ninguém tem amor maior do que esse, do dar a vida pelo seu próximo. Então a gente vê que Freud ele faz um contraponto ao que a palavra já dizia. Freud era judeu, sabia bem do que estava falando e tinha bases bíblicas, conhecia muito bem a palavra quando ele disse o que disse, e ele foi, no meu ponto de vista, contra a palavra de Deus. E aí eu vou para a palavra de Deus e eu vejo, poxa, mas não é bem assim o amor. Então nós temos hoje, pela graça de Deus e pelo juízo que o Espírito Santo nos deu, uma boa concepção do que é amor. O amor é dar a vida pelo próximo. O amor é muito mais do que querer e se beneficiar. O amor que Freud explica é um amor limitado, compreendido apenas com a visão de um homem humano natural. Mas o amor que vem do Espírito, o amor espiritual, o amor ágape, é esse tipo de amor que nos leva a dar a nossa própria vida, por causa do texto diz amigos, alguma versão vai falar próximos. Então isso é o amor na sua mais pura essência. Então, queridos, quando fala de hipocrisia, a gente muitas vezes está dentro de uma relação sendo hipócrita, porque a gente quer ser feliz.
Então, um pensamento que a gente casa, certamente vocês já ouviram isso, eu já fiz alguns cursos sobre casamento, casados para sempre, família feliz, já vi não sei quantas pregações do pastor Cláudio Duarte, do Josué Gonçalves e não sei quem, e a gente sempre casa com aquele sentimento de ser feliz. Por quê? Porque esse conceito de Freud está na gente. Eu vou casar com aquela pessoa, porque aquela pessoa é como eu gosto, faz o que eu quero, tem o que tem, e eu vou ser feliz com aquela pessoa. E a Bíblia fala o contrário. Olha, se você ama alguém, doa a sua vida. Morre se preciso for por ela. Então a gente entra num casamento com o pensamento distorcido do que a palavra diz. A gente tem que entrar na família falando assim, olha, eu preciso fazer todo o esforço possível, necessário, para que a minha família seja feliz. Eu já perguntei para os homens aqui, em algum momento, lá no monte, e eu sempre pergunto a eles assim, quem que é a pessoa mais importante na sua relação? É você ou é sua esposa? Eu sempre ensino, não é uma coisa que eu doutrino, mas eu sempre ensino, olha, o seu cônjuge é a pessoa mais importante na sua vida. E aí quando a gente olha para a palavra, se a gente for lá ler Efésios, por exemplo, Efésios 5, 22, onde o apóstolo dá para a igreja de Efésios as orientações do matrimônio, ele vai falar que o homem deve amar a sua esposa como Cristo a amou e, se precisar, morrer por ela. Então, nós vemos que a hipocrisia do amor, no conceito de Freud, não pode estar dentro da nossa casa. Então, essa frase que nós dizemos muitas vezes, eu casei para ser feliz, às vezes a gente precisa começar a ficar atento a essa frase. Porque é essa frase que está frustrando muita gente, muito relacionamento. Eu mesmo já me peguei escravo dessa palavra. Quantas e quantas vezes eu olhei em algum momento do meu casamento, frustrado, decepcionado, porque eu esperava ser feliz e eu esqueci que, na verdade, o meu papel era fazer a minha esposa feliz. Assim, mas pastor, é esse nível de anulação? Eu não sei como você quer entender. Mas quando o casal que teme ao Senhor entende isso, vai virar uma troca muito legal, porque eu vou querer fazê-la feliz e ela vai querer me fazer feliz, e aí eu acho que assim a coisa vai funcionar e nós não vamos cair na hipocrisia do amor. Que, de certa forma, olhando bem aqui ao pé da palavra, não é bem assim que ela funciona. Então, queridos, se tem uma coisa que tem que entrar na sua cabeça hoje, é assim, olha, eu não casei para ser feliz. Eu vou ser feliz, mas eu devo casar, eu devo olhar para a minha família e ter todo o sentimento, todo o desejo de fazer a minha família feliz. Amém? Diga assim, eu me comprometo no Senhor a me esforçar para fazer a minha família feliz. De certa forma, a gente já faz isso. A gente sabe que cada um tem a sua maneira de demonstrar amor, não é verdade, queridos? Na maioria dos casos, na maioria das vezes, a mulher é com serviço, o homem é com trabalho, o homem é com proteção, e aí ele está demonstrando o quanto ama. E algumas pessoas fogem a essas regras, mas todo mundo aqui, de alguma maneira, sabe se esforçar e fazer a sua família feliz. Mas, nesse ponto, a palavra sensibilidade agora vai fazer toda a diferença para a gente. Porque como a gente sabe que o amor é hipócrita, que a gente às vezes tem a vontade, a necessidade de ser feliz, a gente esquece daquilo que faz a nossa família feliz. Se eu perguntar para você agora, cônjuge, filho, o que faz o seu marido, a sua esposa, o seu filho, para você filho, o que faz o seu pai ficar feliz com você? Quem saberia responder? Lá em casa, eu sei que o Junior é um menino que gosta do macarrão, mas eu quero lançar um desafio. Eu quero ver o Junior sentado do meu lado, eu e ele, um prato de macarrão para cada um, para ver quem que é o terrível da história. Porque se a Daiane fizer 1 quilo de macarrão em casa, eu como um macarrão sozinho. E a Daiane, quando quer me agradar, ela sabe o que ela tem que fazer para comer lá em casa. Macarrão com carne moída, pedacinho de bacon, e aí eu vou me esbaldar
pode ser na janta, pode ser no almoço, pode ser 3 horas da manhã, pode ser a hora que for. Ela sabe que é disso que eu gosto. Até esse dia atrás eu briguei com ela, não briguei, né? Eu falei com ela mais sério, porque ela estava vendo um vídeo de um especialista em macarrão. Certamente estava preocupada comigo, que ela queria melhorar o macarrão dela. E eu olhei e falei assim, mas e se eu não gostar do macarrão do especialista? Porque eu gosto do seu macarrão. E ainda usei uma palavra assim, estou nem aí para o macarrão do especialista. Eu gosto do seu, do jeito que você aprendeu a fazer. Então a gente sabe, precisa estar atento àquilo que, né, os nossos cônjuges gostam. A Daiane, quando acorda de manhã, ela gosta que eu vou lá e faço cafuné na cabeça dela. Tem que acordar, tem que dar beijo no rosto. E aí eu fico ali uns 5, 10 minutinhos, passo lá, aperto o pé dela, eu sei que o dia dela vai melhorar. Ela gosta. Hoje nós fomos viajar, passamos um tempo junto no carro, fomos daqui, uma viagemzinha de uns 150 quilômetros, e ela cansou na viagem, falei, ela vai deitar. Ela deitou do meu lado, e com uma mão eu podia dirigir, com a outra eu fazia carinho. Não deu 2 minutos, ela estava dormindo. E eu sei que a minha esposa gosta de carinho, e ela sabe que eu gosto de comer bem. Então, queridos, a gente sabe algumas coisas. E agora a palavra sensibilidade, eu digo que ela vai fazer uma importância muito grande, porque ela rompe com essa hipocrisia que o amor secular tem ensinado, e ela nos ajuda a estar atento e trabalhando, não para ser feliz, mas para fazer feliz. Amém? Então, um aplauso para o seu cônjuge. Fala assim, você me faz feliz. E cadê o aplauso? Então, quando a gente olha para a palavra, agora coloca para mim, por favor, Efésios, lá, o livro de Efésios, o capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos do 22, e nós vamos desenrolar alguns assuntos importantes aqui sobre o que eu realmente sinto. Quando você chega na sua casa, você está atento a quem está lá dentro? Não é difícil a gente estar atento a tudo que está acontecendo lá fora. Esse dia atrás eu conversei com uma pessoa e ela estava angustiada. Eu até me assustei. Ela teve um problema no trabalho. E o trabalho a pessoa não conseguiu bater a meta. E quando ela começou a falar por que ela não tinha batido a meta, ela começou a falar o nome, o porquê, qual era o problema no material, qual era o problema no equipamento, qual era a estratégia ali, o que precisava usar para poder resolver. E ela estava tão sensível aos ambientes, mas quando vai para casa, a gente às vezes não sabe o que está acontecendo. Não sabe, a gente não fica desatento. E a gente olha, eu quero ler com vocês aqui alguns versículos, e depois nós vamos poder compreender para poder jogar em cada assunto da família. Cada assunto da família. Esposas, cada uma de vós, respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao... A mulher é submissa ao marido? Ela é submissa a quem? E quando ela não honra o marido, o que ela está desobedecendo? Olha que coisa, eu não tinha percebido. Eu olhei esse texto e falei, Senhor, eu sempre li lá, esposa, cada um de vós seja sujeitas ou respeitai os vossos maridos. E depois eu me esqueci dessa parte, porquanto sois submissas ao Senhor. Há uma ordenança de Deus, não é do seu marido, não é da tradição cristã judaica, não é peso social, é a palavra de Deus que diz, esposas, respeitem os vossos maridos, porque isso demonstra que você teme a Deus e é uma pessoa espiritual. Amém? É isso que a palavra fala, respeito, honra. A palavra submissão vem debaixo da mesma missão. Não é sujeita ou inferior, mas é na mesma missão. Então, já está aí um ponto que precisa ser observado. Como anda e como está o respeito que se precisa ter dentro de casa. Continua para a minha leitura, por favor, nós não vamos ficar só nesse. Porquanto o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Maridos,
cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela. Aí a gente pega, pode ficar por ali um pouquinho? Então a gente pega uma via de mão dupla. Honra e sacrifício. Honra e sacrifício. Quando a gente fala disso, quando eu olho esses dois pontos, eu começo a pensar o quanto nós temos que estar sensível a isso. A gente acordou esses dias com algumas reflexões de pessoas que nem mesmo eram crentes. Eram conservadores nos princípios, mas não são cristãos, mas falaram umas coisas que são umas verdades para a gente. Um rapaz disse, eu não lembro o nome dele, mas eu vi na rede social, ele disse, a mulher saiu de casa porque ela não queria se sujeitar ao marido. Aí ela saiu de casa e foi se sujeitar a quem? A um patrão. Ela não queria mais ter problema dentro de casa, porque é desafiador ter que enfrentar os conflitos dentro de casa. Aí ela foi enfrentar o conflito fora de casa. Porque a vida é uma angústia. E eu achei importante, interessante ter falado isso. Porque às vezes a gente perde esses princípios de honra, perde a sensibilidade disso. E a gente acredita que está indo para um mundo melhor, para um conceito de família melhor, e nós não estamos. Nós estamos, na verdade, prejudicando. Não estou dizendo que mulher não pode trabalhar, viu, irmãos? Misericórdia. Mulher precisa estudar, mulher precisa trabalhar, precisa ganhar o dinheiro, ela não pode perder o respeito. Ela não pode perder a honra, porque o dia que ela faz isso, ela desonra a Deus. Assim como o marido, queridos, ainda mais nesse tempo de emasculação. Homem não pode ser homem, homem não pode agir como homem, não pode ser gentil como homem, não pode ser firme como homem, e aí nós temos uma geração de gente que não quer ser homem, de menino que não quer trabalhar, de que não sabe o que quer pagar uma conta. Esse negócio que inventaram que quando sai os dois pagam a conta, estragou, porque agora... Eu lembro de um conselho que eu recebi do meu avô. Poucas vezes que eu recebi um conselho de família, mas o meu avô falou, se você não tiver dinheiro para pagar um picolé, não arrume uma namorada. Então a gente vê que as coisas vão se construindo, né? E a gente vai vendo o mundo. E a gente chega dentro de casa e às vezes não está sensível ao que está acontecendo. A palavra fala, queridos, que o nível de compromisso que nós temos que ter uns com os outros é esse. Dentro da família. E nós temos que estar sensível a tudo o que está acontecendo. O que nós não podemos, queridos, é cair nesse engodo que nós vemos muitas pessoas caírem. Nós estamos vendo muitas famílias onde as pessoas entram dentro de casa, emancipadas de sentimento, olham para o seu cônjuge, estão buscando uma felicidade, buscando um sucesso, querendo ter uma construção toda deformada, e ainda acreditando que vão ser felizes em desacordo com tudo isso que a palavra nos disse. Deixa eu dizer uma coisa para você. O melhor amor que você tem, a melhor maneira de expressar amor, a melhor maneira de mostrar que você está comprometido com a sua família é estando sensível a ela e trabalhando e se esforçando por ela. E aí a Bíblia vai dar para a gente a maneira mais perfeita, porque ela vem de Deus, de demonstrar que nós estamos sensíveis à necessidade da nossa família. Esposas, nunca percam a admiração, o respeito e a honra que deve ser dada ao seu marido. Isso é muito importante para ele. E muitas pessoas perdem a sensibilidade disso. Muitas mulheres perdem a sensibilidade disso. E aí a gente vê muitos homens, hoje, que entram no casamento, não sabe cumprir o seu papel de homem, de protetor, não sabe ter palavra firme, não sabe se comportar, não sabe proteger, não sabe sustentar, não sabe ser sacerdote da família, não está sensível a isso, e as coisas não estão funcionando. O primeiro ponto onde nós devemos ser sensíveis, queridos, é em tudo que está acontecendo dentro das nossas casas, que são fundamentos da palavra de Deus. Fundamentos da palavra de Deus. Então a gente vai olhar e ver que a família, o marido muitas vezes entra dentro de casa e não sabe se os filhos oram,
deixa eu perguntar aqui. Pai, você perguntou para o seu filho se ele orou essa semana? Perguntou? Você viu seu filho lendo a Bíblia? Você viu seu filho de joelho dobrado? Você viu se ele não está cometendo nenhum pecado? A gente olha e às vezes não está sensível a isso. A espiritualidade dentro da nossa família. Foi um dos meus pecados que eu cometi com a Daia por muitos anos. A Daia tem uma sensibilidade espiritual muito aguçada. A Daia, se ela chegar num ambiente e a atmosfera espiritual estiver pesada, ela percebe. Se a pessoa tem alguns tipos de problema, ela consegue ver. Eu acho impressionante, porque ela vê e eu não vejo. Eu sou muito seco nessa parte. E ela entra numa casa, ela entra num ambiente, e muitas vezes dentro de casa, tendo batalhas espirituais, ela vinha muitas vezes falar para mim, amor, está acontecendo tal coisa, você não está percebendo? E eu nem dava trela porque ela falava. E ainda era horrível, porque eu dizia assim, amor, isso aí é coisa para mim, não, dentro da minha construção teológica, isso não é assim, não bate para mim. E ela passou provavelmente mais de 15 anos, batalhando espiritualmente sozinha, e eu não estava sensível nem sequer para olhar para ela e falar assim, meu amor, vamos orar então? Então, olha o nível de falha que nós podemos cometer dentro das nossas casas. Não permita perder essa sensibilidade de como está a atmosfera espiritual dentro da sua casa. E de como está a espiritualidade dentro da tua casa. Não deixa de dar atenção a esses pontos, ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo. Agora eu estou mais atento. Eu não sabia. Mas agora eu estou mais atento. Não hoje, mas por uns dias atrás, estava pegando o celular, olhando com a Maísa ver. Até um tempo atrás eu não estava muito atento a isso, e eu comecei a ver umas coisas esquisitas no celular das minhas filhas. Falei, opa, tem que ficar atento à espiritualidade. Minha filha tem um ministério. Hoje eu olho para ela e falo assim, você está cuidando certinho? O instrumento que você comprou, seu ministério, está se preparando? Porque a gente tem que estar sensível à espiritualidade dentro das nossas casas. Existem aqueles que, como nós estamos falando, existem aqueles que têm a espiritualidade emancipada do cônjuge, né? Ele vive a espiritualidade dele sozinho. É como se não fosse uma só carne. Eles não oram juntos. Não chegam diante de Deus juntos. Diante de Deus são uma só carne. Aí está vivendo uma fé emancipada e não está sensível. Porque quando dois oram em concordância, é uma coisa, é uma aliança. Então você tem que também estar atento a isso. A sensibilidade que ele vai me fazer olhar para as questões espirituais da minha casa. Para as questões que apontam para Deus dentro da minha casa. Por isso que eu quero advertir, principalmente, preste bem atenção, os homens. Os homens precisam ser aqueles que puxam a oração na sua casa. Os homens têm que ser aqueles que pegam a Bíblia e ensinam para os filhos a palavra de Deus. Os homens têm que ser aqueles que dão exemplo de santidade e que falam das coisas de Deus dentro de casa. Porque o homem perdeu a sensibilidade disso. E os filhos olham para o sacerdote e o filho nunca vai saber o que é um sacerdote. Vai ter que olhar para o pastor Wellington, vai ter que olhar para o apóstolo Admilton e ver em nós o sacerdote que ele deveria estar vendo dentro de casa. Aquele pai que dobra o joelho. A Melissa, de vez em quando, briga comigo, porque eu falo assim, se ela orar comigo, ela fala assim, pai, não dá para orar com você, porque o pai, quando pega para orar, o pai não para mais. É bom ouvir isso, graças a Deus, é bom poder ouvir isso. Mas sabe em quanto tempo eu falhei nisso? E se a gente não descuidar, começa a falhar de novo? Esse dia atrás eu estava atento, falei, parei de orar com a minha família de novo. Estou orando sozinho, que nem doido, mas agora esqueci. A gente perde, queridos. Então você que é homem, esteja sensível, porque a sua família tem necessidade de um sacerdote. E nós, para vocês que são mulheres,
Estejam atentos, porque a parte educacional, né, a parte de gestão é com você. Você passa mais tempo com a sua família. E a mulher, ela tem aquele, não vou falar que é um sexto sentido, mas é o sexto sentido. Porque a mulher, ela percebe aquilo que o homem bruto não consegue ver. A mãe sabe quando o filho está triste, a mãe sabe quando o filho está tendo problema. Eu descobri que a Melissa e a Maísa têm alguns tipos de sentimentos que eu não consigo absorver, eu não consigo perceber. Eu não consigo. Não é porque eu não quero, talvez a minha natureza não permita, eu preciso de ajuda do Espírito. Mas quando a Dai fala, eu falo, nossa, amor, mas você já viu, percebeu isso? Percebeu o sentimento, percebeu o semblante mudar, percebeu o comportamento. E eu não consegui perceber, porque a mulher auxilia, né? Então nós temos que estar sensível. A mulher que é a intercessora, a ajudadora, precisa estar atento. E a mulher tem uma função importante para o sacerdote. Aí eu vou falar, o primeiro ponto que eu quero falar, porque você deve estar sensível, é na espiritualidade da sua família. É isso? E o segundo ponto, e esse é importante, as crianças podem tapar o ouvido, é a sexualidade. Lembra, o primeiro princípio que a gente perde, às vezes, é o respeito. Aí a gente, às vezes, perde e não cuida da espiritualidade. E aí a gente continua cometendo erros e não está sensível à sexualidade. E eu acho que quando fala de sexualidade, queridos, essa posição de ajudadora encaixa tão bem. Porque muitas vezes, mulher, ela não vai fazer o sexo, o ato sexual, com vontade, a gente sabe que é assim. Mas ela sabe que o marido tem uma necessidade maior, não é isso? E aí o que ela faz? Ajudadora. Ajudadora. Então nós vemos que a sensibilidade, ela entra também nesse aspecto. Porque às vezes a gente está dentro de casa, vivendo uma vida conjugal, vivendo um casamento, e a gente não está atento aos princípios da palavra, à espiritualidade e às necessidades que o nosso lar tem. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui, homem e mulher. Quanto tempo faz que você não pergunta para o seu cônjuge como ele está sexualmente? Quem aqui já perguntou, você está satisfeito com com a nossa vida sexual? Quando a gente vai conversar com os homens em particular, não vou cometer esse erro de falar, pode ficar tranquilo. Mas quando a gente está no grupo de homens, a gente entra nos nossos assuntos. Esses assuntos, às vezes, queridos, fazem parte da conversa. E é um assunto tão delicado para o homem, porque quando não há sensibilidade nessa área, é como se estivesse empurrando para o pecado. É como se estivesse dando lugar. Eu lembro de uma das pregações que eu preguei aqui, logo que eu cheguei no ministério, o tema da mensagem é: não deis lugar ao diabo. Eu lembro dessa pregação até hoje, tenho anotado aqui, acho que um dia eu volto a repetir. Mas a gente perde a sensibilidade como casal, e às vezes a gente não está atento à necessidade do nosso cônjuge. Vai empurrando 15 dias, vai empurrando um mês. E às vezes o cônjuge não quer ser chato, não quer falar, e a gente não está sensível à necessidade. Estou falando de sexualidade, mas você pode aplicar isso em várias outras situações. Mas eu quero falar exatamente sobre sexualidade, porque sexualidade é importante, empurra para a pornografia, empurra para o adultério, para pensamentos impuros. E a gente às vezes não está sensível a isso. Assim como a mulher que precisa ser cortejada. E a gente é homem, é bruto, e chega em casa depois de um dia pilhado de trabalho, cheio de problema, e a esposa fala: boa tarde, como foi seu dia? Meu dia foi falando isso, mas a gente tem que estar atento e não perder a sensibilidade dentro de casa. Eu ajustei 2 pontos importantes na minha casa, quero falar para vocês, que fez muita diferença, porque falei de necessidade, mas eu também quero falar de sentimentos.
Quem aqui está atento aos sentimentos que o seu cônjuge tem? Você já parou para pensar como ele se sente com cada situação, com cada momento que a vida coloca a gente? Eu não sabia, demorou para me entender algumas coisas na minha esposa. Vou falar de mim primeiro. Eu sempre fico muito frustrado com a Daiane porque eu sou muito igreja. Eu sou pilhado com a igreja, irmãos. Eu sou pilhado. Hoje Deus me pegou para os pés aqui de tarde. A irmã Stacy, que o irmão Breno chegou, dei graças a Deus que interrompeu o Senhor de me torrar as paciências. O Senhor está me cobrando aqui, me corrigindo. Eu sou pilhado com a igreja. Eu morei na igreja, eu respiro igreja, eu passo o dia pensando em igreja, eu estou trabalhando, a cabeça está... Isso tem um valor muito grande para mim. E a Daiane, muitas vezes, ela não pensava como eu. Ela não pensa como eu, na verdade, né? É eu que sou um pouco acima do normal. E a minha frustração era que a Daiane nunca entendia o que eu sinto. O porquê que eu gosto de me envolver. E às vezes eu me envolvia, ela, amor, calma, e eu brigava com ela. E carreguei anos de frustração no meu casamento, achando que a minha esposa não amava o reino de Deus, não amava as coisas que eu amo, e que ela seria, mesmo eu a amando de todo o meu coração, que ela era um tropeço para a minha vida ministerial. Até que a gente se organizou e ela entendeu o que eu entendo, ela sabe o que eu sinto hoje pela igreja, e graças a Deus, depois que isso foi resolvido, depois que ela entendeu, ela ficou sensível a isso, hoje ela me apoia. Às vezes eu preciso até que ela não me apoie, mas ela me apoia em tudo. E eu olhei para a Daiane, eu também não tive sensibilidade de olhar para o que era importante para ela, né? A Daiane gosta de passear, a Daiane não gosta de ficar em casa, gente. A Daiane é aquela que não aguenta um vamos. Vamos para tal lugar? Ela vai. Vamos fazer tal coisa? Vai. Vamos na casa, nós crescemos na casa de irmãos. Vamos para a casa de irmão? Vamos. Mas não tem nem tanta familiaridade, mas a Daiane gosta de passear, a Daiane gosta de final de semana. É uma briga, porque final de semana eu gosto de deitar no sofá e dormir. A Daiane gosta, e para alinhar. E aí quando eu comecei a perceber, entender, a minha esposa não é como eu. A minha esposa, ela gosta de passear, então eu vou ter que separar um dinheiro, eu vou ter que fazer um esforço, eu vou ter que pegar um domingo de manhã, levar ela no parque ecológico. Não precisa ser muito, a partir do momento que ela saiu de casa, é um lazer para ela, as coisas melhoram. Sensibilidade. Demorou um pouquinho, mas eu consegui organizar. Mas eu olhei a força dos sentimentos que ela tem, dos desejos que ela tem. Falei de sexualidade, mas eu queria falar isso com vocês também. Vocês valorizam os desejos e os sentimentos que o seu cônjuge tem? Quando ele olha para alguma coisa que nem mulher, eu não costumo entender por que o homem gosta de andar de carro. Parece que ela não faz esforço nenhum para entender o porquê que o homem gosta de carro. A gente gosta de carro. Se for um Chevette 70 e não sei quanto, tudo lascado, que a gente vai comprar no ferro velho e reequipar ele, você tem que olhar para falar assim, olha, é um sentimento que ele tem. É loucura, vai gastar dinheiro, você vai ter que pegar no pé dele, controlar ele. Vai, mas você tem que entender que tem um sentimento por trás daquilo. E a gente não quer estar assim, atento aos sentimentos que as pessoas têm. A Daiane, ela tem um jeitinho. Eu tenho um jeito de mostrar sentimento. Se eu gosto de alguém, não espero ir na rede social bajular. Eu vou com a pessoa. Se eu tenho contato com a pessoa, eu honro a pessoa pessoalmente. Eu vou abraçar, está perto de mim, eu vou... Quando eu não conheço, aí eu coloco lá, não sei quem é, o Facebook me avisou, parabéns, Deus te abençoe. Lá no grupo da igreja, aniversário do irmão, parabéns, irmão, Deus te abençoe. A Daiane tem um outro tipo de sentimento. Ela gosta que eu faça uma honra. Ela gosta que... E ela tem um sentimento por trás disso, e eu muitas vezes ficava desatento ao que ela sentia. Então a gente tem que estar atento também aos sentimentos que as nossas cônjuges têm. Você tem que saber se ele está triste, se ele está feliz. Se ele estiver triste, você tem que entender que ele está triste. Ah, não faz o menor sentido para mim, ele está triste por quê? As contas estão pagas. Quantas vezes nós não falamos isso dentro de casa, né? As contas estão pagas, comida para comer, está tudo bem, não está faltando nada. Está triste com o quê? Só está triste. E às vezes a gente perde a sensibilidade, é insensível e não valoriza, e não passa um tempo ali para compreender que a pessoa tem um sentimento.
Então, queridos, está vendo como a gente vai cometendo os pecados, errando o alvo, como o apóstolo sempre gosta de ensinar, né? Cometendo a hamartia, né? Errando o alvo. Por quê? Porque são os sentimentos que a pessoa tem, que a gente tem que olhar e falar assim, olha, eu preciso ser sensível também a isso. Então, se a gente for ser sensível, se a gente for aplicar, nós vamos conseguir, queridos, cumprir o que a palavra está nos ensinando. Nós vamos ter toda a condição de ter agora a palavra que o apóstolo ministrou no domingo, eu guardei no meu coração. Clareza e firmeza para poder reconstruir, poder organizar. Eu quero que você, querido irmão, irmã, filho, filha, passe a olhar para a sua família com esse novo olhar que o Espírito Santo está nos permitindo. Eu sei que muitas vezes a gente não quer colocar outra pessoa, problemas de outra pessoa, porque a gente não quer às vezes ficar sofrendo. Eu mesmo tenho esse problema, né? Eu não sofro por causa do problema dos outros, eu me sensibilizo, procuro ajudar, mas se você falar, está sofrendo, não estou. Não estou sofrendo, só estou vendo você passar e quero te ajudar, mas eu não estou sofrendo. Mas dentro da nossa família não pode ser assim, dentro da nossa casa a gente não pode ser assim. A gente tem que estar sensível. Se o filho está chorando, você tem que chorar, olhar, tem que abraçar, tem que estar perto. Se está vendo uma necessidade, você tem que se esforçar para suprir. Porque isso é o que a palavra nos ensina. Se a Bíblia nos ensina a morrer, qualquer coisa menos do que isso é mais do que obrigação, não é opção. Se eu quiser, eu vou ser sensível à necessidade do meu marido. A Bíblia fala que o corpo da gente não é da gente, ele é do cônjuge. E tem muita gente escondendo o corpo do cônjuge, roubando o cônjuge. Então nós vemos, queridos, que esse é um aspecto que precisa ser cuidado. E sabe quem vai poder te ajudar com isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo pode ajudar a gente a vencer tudo isso. O Espírito Santo pode fazer a nossa mente mudar, se a gente tiver disposição e dizer, Espírito Santo, abre os meus olhos. A Bíblia fala que aquele que, quando o Senhor bate a porta, Ele abre a porta, e Ele permite o Espírito entrar, a Bíblia fala que o Senhor prepara uma mesa, né? Tem uma mesa, e Ele ceia junto, e eles se tornam companheiros, eles comem pão juntos. E essa ação quer dizer que o Espírito Santo vai te convencer, te ajudar, sentar na mesa, te convencer. É tão importante, eu sei que em simples palavras dizendo aqui para vocês, mas só eu posso dizer, queridos, o quanto esse novo comportamento mudou a minha vida e mudou a minha casa. E a necessidade de compartilhar com vocês é porque às vezes está acontecendo com outras pessoas e a gente não está sensível. Nem a nossa casa tem problema, a gente não está nem sabendo. Está sofrendo, está passando por dificuldade e não está entendendo o porquê. E aí vem a palavra do Senhor para nos orientar. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem toda a condição de viver no nome de Jesus. Se já está bom, vai melhorar, mas você tem toda a condição de ter uma família abençoada, de ter um casamento abençoado. É só você estar mais sensível agora. E sensibilidade é a coisa que a gente perdeu, porque quando a gente namorava, a gente era bem sensível, não é? Era ou não era, queridos? A gente queria saber o que gostava. A gente queria presentear. A gente queria bajular. A pessoa era mais importante do que a gente mesmo. E a gente casa, Satanás rouba isso da gente. E aí a gente começa a tornar insensível. Em todos os aspectos. Eu quero pedir a você, queridos, que como a palavra nos disse, para você que é mulher, entenda que respeito não é só baixar a cabeça e reconhecer o marido. Respeito é estar atento ao homem, o marido, o sacerdote que Deus te deu e estar sempre disposto a honrar, a servir e a fazê-lo feliz. Essa é a principal ideia do que Jesus disse. Não tem nada a ver com quem manda e com quem não manda. Tem a ver com quem honra e com quem não honra. E quem honra, a unção desce.
E para nós que somos maridos, nós não somos chefe de tribo. Muito pelo contrário, se a mulher deve respeito porque ela teme a Deus, o homem, por temer a Deus, tem por obrigação amar como Cristo amou. E se preciso for, morrer para si mesmo, com a finalidade de honrar as pessoas que Deus colocou debaixo da sua cobertura na sua casa. Isso é honrar. E nós temos que estar sensível a isso. Não podemos perder isso de vista dentro das nossas famílias. O mundo já perdeu. Eu sempre digo que o que está escrito em Apocalipse, lá nos últimos capítulos, que diz que aquele que é santo, santifique-se ainda. E aquele que é ímpio, suje-se ainda. E tem que haver mesmo uma grande diferença de nós que temos um discurso familiar, que temos doutrina para a família. As nossas famílias realmente têm que ser saudáveis, abençoadas por temor a Deus e por testemunho. E o mundo tem que olhar para a gente e falar, olha, que inveja da família dos crentes. Olha como aquela esposa trata aquele marido. Olha como aquele marido honra aquela esposa. Olha aqueles filhos como obedecem e se sujeitam ao pai. Olha como eles andam com Deus. Então, queridos, sensibilidade no nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé no lugar. Eu quero deixar um exercício. Vai ter uma brincadeirinha que você vai fazer com o seu cônjuge. Vocês vão pegar uma folha de papel. Estão prestando atenção? O que vocês vão pegar? Vocês vão escrever assim na folha de papel, frente e verso. Vocês vão escrever assim, ó. O que eu gosto, o que eu não gosto, dentro do casamento de vocês. Em secreto, um não pode ver o papel do outro, certo? Então você vai escrever lá, olha, eu não gosto disso e eu gosto disso. E vocês vão pegar o papel, vão guardar. Depois de um tempo, vocês vão pegar o papel um do outro e vão ver se uma coisa encaixa na outra. Se você sabe o que a sua esposa não gosta e se você sabe o que ela gosta. E aí, aquilo que vocês tiverem, não bateu isso aqui. Não, primeiro, já é uma oportunidade, você vai descobrir o que a sua esposa gosta e vai descobrir o que ela não gosta. E você vai se descobrir, porque ela fala, olha, eu não sabia que ela não gostava, então agora eu posso fazer. É um exercício bem simples, bem legal, mas que vai trazer bons resultados. Vocês vão fazer? Vocês vão fazer? Vocês vão contar o testemunho para nós depois? Quem topa contar o testemunho depois? Por quê? Porque, não, se ninguém se propor, no próximo quarto eu chamo daqui mesmo, não tem problema nenhum. Né? Mas façam esse exercício lá em casa. Filhos, os filhos que infelizmente não estão aqui, né, nem todos. Mas pais orientam os filhos e fazem as mesmas coisas com o filho. Amém? E aí vocês vão descobrir, se você não sabe, você vai descobrir. E aí você vai poder trabalhar dentro daquilo que não é. E se tem alguns irmãos que o cônjuge não é aqui da igreja, né? Não tem problema. Chega lá, conversa com ele. Olha, eu queria fazer um exercício assim, assim, assado. Vai ser uma oportunidade também. Não queria que ninguém deixasse de fazer. Amém, queridos? E depois eu quero ver os testemunhos. Tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Olhe para o seu cônjuge e diz assim, olha, eu amo você. Mas é para olhar mesmo. Eu amo você. Falou já? Fala assim, eu quero te fazer feliz. E eu sei que você quer ser feliz comigo. E o Senhor está nos dando hoje consciência de que é possível. Amém, queridos? Glória a Deus, no nome de Jesus. Então, ninguém tem amor maior do que esse, do que dar a sua própria vida, do que se dedicar a uma outra pessoa. E vós, mulheres, temam os seus maridos, respeitem eles, honrem eles. Vós, maridos, respeitem, honra, porque isso é o que o amor bíblico nos ensina. Esqueçam o que Freud disse. O amor secular é hipócrita.
O amor de Cristo não é não. Amém, queridos? Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Pai, quero pedir ao Senhor, meu Deus amado, que pela graça, que pelo Espírito, no nome do Senhor Jesus, consolide essa palavra no nosso coração. Nós passamos um mês muito abençoado, Senhor amado, sendo ministrado sobre família. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem consolidado nossos lares. Nós sabemos que nós temos famílias saudáveis, ainda, Senhor, que com os desafios, mas o Senhor tem ajustado, Senhor amado. O Senhor tem esquadrilhado, o Senhor tem organizado. E nós não estamos aqui, Senhor eterno, porque somos perfeitos, mas estamos aqui porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de melhorar. Que o Teu Espírito, meu Pai, no nome de Jesus, continue ajudando os Teus filhos. Porque tudo que foi ministrado nesse mês, Senhor eterno, se tornará um campo de ataque para o maligno, Pai eterno, retalhar, Pai. E nós repreendemos isso no nome de Jesus. Pedimos que o Senhor dê aos Teus filhos consciência espiritual, maturidade para entender as ações, Senhor, que vão se levantar, visão espiritual, Senhor eterno, e no nome de Jesus dá aos Teus filhos foco, Pai eterno, para se concentrar no bem-estar da família, na felicidade do cônjuge, nas necessidades do cônjuge, no sentimento dos cônjuges. Meu Pai, que no nome de Jesus, Teu Espírito nos ajude, Senhor amado, a olhar para a nossa casa e ter esse sentimento, esse desejo de fazer a nossa casa feliz, de ver o nosso cônjuge feliz, de ver os nossos filhos felizes, temendo ao Senhor. Meu Pai, dá graça para que se levantem aqui, Senhor, sacerdotes do Senhor, homens de oração, homens que, Pai, buscam a palavra, homens, Senhor amado, que governam a sua casa, Pai amado, debaixo da palavra, mulheres que auxiliam, Pai amado, debaixo do princípio da honra, debaixo do princípio do respeito, Pai amado, temendo ao Senhor. E, meu Deus eterno, no nome de Jesus, nossas famílias, Pai amado, serão, se já não são, modelos, Senhor eterno, para as famílias dessa terra, porque essa é a bênção que foi concedida nas primeiras ministrações, que as nossas famílias seriam abençoadas no nome do Senhor Jesus. Pai eterno, pedimos ao Senhor graça, pedimos ao Senhor que o Teu Espírito esteja conosco e nos ajude no nome poderoso de Jesus. Te louvamos, Pai, e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor, querido, no nome precioso de Jesus. Minha casa será uma casa de bênção.
Deus é bom. Glória a Deus. Nós já estamos encerrando, queridos. Pode colocar, por favor, para a gente ali, nossa agenda da semana. No final de semana nós vamos ter algumas mudanças, né? Amanhã, às 19 horas, os homens estarão lá na nossa confraria, no Monte dos Homens. Na sexta, às 20 horas, nós temos um monte de oração lá no Jardim Ipanema. No sábado, queridos, nós temos um momento importante. Dia 30 é Dia Internacional da Globalização, do Evangelismo Global, promovido pela Go Action, pastor Jonathan dos Santos. E ele tem um movimento internacional e centenas, se não milhares de igrejas, neste dia, estarão evangelizando. E nós, como povo de Deus, aliançado com a igreja, nos comprometemos a estar envolvido nesse trabalho. Então nós vamos promover aqui na igreja, no sábado, a partir das 13, né, Cal? Uma palestra sobre evangelismo, um tempo de oração e intercessão, e depois, posteriormente, nós vamos ter um trabalho de evangelismo, nós vamos conversar com pessoas, vamos falar do amor de Jesus para pessoas. Você pode dizer assim, pastor, isso não é para mim, é para você sim. O ID não era só para os apóstolos, o ID era para a igreja. Fala, pastor, mas eu não sei falar com pessoas. Só a sua presença, diga, eu sou cheio do Espírito Santo. Eu transbordo o Espírito Santo. Só a sua presença, para ser ministrado, para estar com a gente, vai fazer uma diferença enorme. Amém, queridos? Então venha participar, esteja com a gente nesse sábado. Você vai ser uma ferramenta para ajudar famílias no nome de Jesus. E também tem o trabalho das irmãs. Como é? É no dia 30 mesmo, da meia-noite em diante aqui na igreja. Então as irmãs que estão aí na intercessão, as varoas, está aberto para homens, é isso também ou era só para as irmãs? Alguém consegue dizer? Posso? Está aberto para os homens, né? Então nós vamos ter uma vigília aqui, promovida pelo Ministério das Irmãs, de intercessão pelas famílias, para a gente finalizar esse mês. Então, estejam aí atentos. Não teremos o trabalho dos jovens, é isso, gente? Então nós não temos, os trabalhos dos jovens estão paralisados para esses trabalhos. Amém? E no domingo nós temos o nosso culto da família. Amém? Quero também dar a oportunidade para você que vai consagrar suas ofertas. Nós que somos o povo de Deus, nos alegramos por vir à presença de Deus. Tem um texto na palavra que diz que nós não devemos comparecer diante do Senhor com as mãos vazias. Não é? Não porque o Senhor seja interessado no nosso dinheiro, que nem nosso é, né? Vamos dizer assim. Mas é uma questão de honra, é uma questão de reconhecer que Deus é bom. E também tem um outro aspecto, dizer que o dinheiro não é o nosso Deus. Não é verdade? Então, você que vai contribuir, você que vai ofertar, faça isso com alegria, ciente de que Deus se agrada de você. Está ali o Pix. Para quem nos acompanha para a rede social, tem sempre o QR Code aí no canto da tela. E o gasofilaço aqui, os irmãos fiquem à vontade, no nome de Jesus. Já vamos finalizar? Não esqueçam do exercício. Amém? Pega o papelzinho lá, senta com o seu cônjuge, vai ser uma ótima oportunidade de você conversar, de você... Vou até dar uma outra dica. Pega o papelzinho, nessa semana separa um dinheirinho, vai comer um lanche só vocês dois. Aí vocês conversam do assunto. Não vale brigar, brigar é pecado, amém? Pode conversar, por isso que é bom ir para um lugar público, né? Tá bom? E aí vai ser legal. Maravilha, queridos? Vamos agradecer a Deus por esse culto, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estar mais uma vez na sua presença. Sabemos que é o Senhor quem nos proporciona isso. E tudo isso, Senhor amado, é para que a gente seja mais abençoado. Pai, este teu evangelho poderoso, como eu sempre gosto de dizer, que tem o poder de nos transformar em pessoas melhores. Ele tem o poder de transformar a minha vida para que eu transforme a minha família seja uma família melhor, e as nossas famílias sejam famílias melhores, e a gente possa, Senhor amado, sendo melhores por causa do Evangelho, transformar outras famílias, transformar a nossa cidade, o nosso Brasil, porque não esse mundo todo. Meu Deus, que o Senhor dê aos teus filhos graça, Senhor amado, temor da tua palavra, e que essa palavra seja no coração dos teus filhos. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado pelas ofertas que foram entregadas, que serão entregadas aqui, Senhor eterno. Que o Senhor derrame bênção, Senhor amado,
Pai, no nome de Jesus, assim como a palavra diz que seja uma bênção recalcada, sacudida, transbordante, que se multiplica a 1, a 10, a 100, na proporção que o Senhor achar da generosidade do Senhor, que a bênção esteja sobre os teus filhos. Meu Deus, dá também esse terminar de semana, esse terminar do mês de maio, abençoado na vida dos teus filhos. Meu Deus eterno, que os teus filhos, Pai, sejam surpreendidos com a bondade, com a graça do Senhor, no nome poderoso de Jesus. E meu Deus eterno, nós te louvamos e te agradecemos, porque podemos prestar culto ao Senhor, podemos entrar na tua presença, erguer as nossas mãos, entoar os nossos louvores, poder chegar diante da tua face e adorar o Senhor nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade para conosco, pela tua bondade para com a nossa família e com essa igreja toda, no nome poderoso de Jesus, amém. E graças a Deus, todos erguam as mãos para ser despedidos com a bênção. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho, as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Dê um aplauso a Jesus, dá um abraço no seu irmão.